Oi, meu nome é Lúlia, sou filósofa clínica desde 2018 e atendo pessoas nas suas dores existenciais. E junto com a filosofia clínica, depois eu conheci mais recente a astrologia e o tarô, e eu utilizo essas ferramentas como mais uma forma de conhecimento, de estar ajudando as pessoas, né? Eu utilizo muito para mim, né, como autoconhecimento. E ajuda as pessoas também, dentro do autoconhecimento, a se conhecerem, entenderem o porquê elas têm certos padrões de comportamento, né? Tem umas tendências de, de sentir de determinada forma, de sofrer com determinadas dores, né? E a minha ideia nesse canal é tá trazendo um pouquinho de conversações que eu tenho muitas vezes quando estou em atendimento clínico, quando estou ouvindo alguém dentro das suas dores e quando eu mesma, né, me questiono muitas vezes e faço várias reflexões de como pode ser a gente ou diminuir ou eliminar aquela dor. E eu quero começar com um poema de Carlos Drummond de Andrade, que eu acho que fala muito, né, sobre essas dores. E aí eu vou ler para vocês, bem aqui, tá aqui. O poema chama No Meio do Caminho. E ele fala assim: No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fadigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. E Carlos Drummond de Andrade fala da pedra aqui com relação às dores mesmo, né? E quem não tem dores? Eu tenho dores, você tem dores, né? Todo mundo tem alguma dor. Seja uma dor mais latente, talvez, mais sofrida, onde a gente não enxergue soluções. Ou seja, uma dor que a gente às vezes tem até como um certo motivador na vida, né? E, ai, Lúlia, como é que seria uma dor motivadora? Por exemplo, a dor de se tornar uma pessoa melhor, a dor de entrar em contato com as suas limitações, a dor de muitas vezes se arrepender por algo que fez ou deixou de fazer, a dor da culpa, né? Que muitas vezes essa culpa ela pode nos levar a agir de uma determinada forma, né? Não falo daquela culpa que paralisa, mas eu acho que algumas dores elas até são necessárias para que a gente evolua, né? E para a filosofia clínica, a gente enxerga as dores existenciais como aquela demanda, né, aquela queixa que a pessoa tem, como a gente chama de armadilha conceitual, que é onde a pessoa, de uma certa forma, ela está agindo de forma inautêntica ou está tendo conflitos ali sobre como ela percebe o mundo. Seja conflitos porque ela tem certas crenças, tem certas verdades, e isso entra muito em xeque com relação a talvez a uma forma de percepção de alguém muito querido, a qual ela considere muito, ou então a forma como ela se enxerga, ou para aquelas outras pessoas que o mundo a afeta de demais forma, do jeito que ela não tem como ficar alheia às dores humanas, né? As dores humanas passam a ser dores dela. Enfim, as dores estão ali. E eu quero fazer um caminho com vocês, né? Desses próximos vídeos que eu vou gravar, da gente estar conversando, de como talvez identificar as nossas dores, de como lidar com essas dores. E eu quero contar um pouquinho da minha trajetória para vocês. Como eu acabei de fazer agora em 2025, acabei de fazer 46 anos, então já vivi muitas dores e com certeza viverei outras tantas, mas há dores que são sempre repetitivas, né? E aí, como é que eu lido com elas? Hoje eu entendo essas dores, até tenho uma certa noção do caminho, mas a todo momento eu tenho que ficar me lembrando,
eu tenho que ficar me exercitando para que ela não fique tão inflamada, sabe? Porque ela doa um pouquinho menos, para que eu tenha um discernimento de o que que eu estou produzindo, né, em forma de inflamá-la, e o que que eu posso fazer para estar curando essa dor. Então, eu lá atrás, quando eu resolvi fazer faculdade, eu ficava me pensando, ah, qual será a profissão que eu gostaria de ter? E eu, para falar a verdade para vocês, eu não tinha a menor noção. Eu sabia que eu gostava de falar com pessoas, eu sabia que eu gostava de estar em contato com pessoas, mas eu não sabia, nem fazia ideia de qual seria a profissão exatamente que eu deveria seguir. E eu pensei em vários cursos, enfim, mas nenhum com muita certeza do que eu ia fazer. E aí eu fiz uma coisa. Eu lembro que eu estava lá no meu terceiro ano do ensino médio, né? E eu conversei com algumas pessoas, né, que eram importantes a opinião delas sobre o que eu deveria fazer, mas cada uma me falava uma coisa, parecia interessante, mas parece que ainda não tocava meu coração. E aí eu tive uma ideia um dia em aula. Eu pensei, qual será que é a pessoa mais legal, a pessoa que eu acho que eu admiro mais aqui na minha sala de aula? Bem, aí eu escolhi uma colega lá. A gente não era muito próxima, mas eu admirava, de alguma forma eu admirava aquela pessoa, pelo comportamento dela, pelas vezes que a gente conversava e tudo mais, apesar de não ter proximidade. E eu cheguei para ela e perguntei: qual curso que você vai fazer? Que faculdade que você pensa em fazer? E aí ela virou para mim e falou assim: vou fazer administração. Aí eu falei: administração, nunca tinha ouvido falar nesse curso na época. E nenhuma das pessoas que eu tinha importância, que eu havia perguntado antes, tinha me dado essa sugestão. E aí eu falei para ela: mas por que você quer fazer administração? Nossa, gente, ela começou a falar sobre várias questões do porquê fazer o curso de administração. E eu achei tão lindo o jeito dela falar, eu achei tão apaixonante. Ela colocava tanta emoção, ela tinha tanta vontade, ela tinha tanto desejo de fazer aquele curso que eu pensei: esse curso é para mim. E aí, o que que eu fui fazer? Fiz o vestibular para administração. Passei. E aí comecei o curso, nós fomos colegas, formamos juntas, tá? Já quero adiantar para vocês. E aí, quando eu fui fazer faculdade, eu estava mais ou menos no meu quarto período, que era no meu segundo ano, mais ou menos, de faculdade, eu entrei em contato com uma matéria chamada Psicologia nas Organizações. Fiquei encantada, encantada. Saí da aula assim, emocionada, e falei: agora eu mudo meu curso. Eu vou pedir a transferência para o curso de psicologia. Mas, novamente, ouvindo pessoas, quando eu fui contar, né, essa minha decisão, e as pessoas que eu fui falar sobre esse meu desejo, todas elas foram contras. E relataram várias questões do porquê eram contra. E eu acatei. Falei: realmente, elas podem estar certas, e resolvi não fazer. Mas aquela vontade sempre estava ali, aquele encantamento sempre estava ali. Mas cheguei no final do meu curso de administração e pensei: vida que segue, né? Vamos tentar fazer alguma coisa. E fui tentar entrar no mercado de trabalho, né? Eu já fazia estágio, já trabalhava até quando eu formei e assim continuei. E aí um dia eu falei: agora eu quero fazer uma pós. E aí, dentro da pós, eu fui também perguntar para as pessoas: o que você acha, né? Que pós que você acha interessante para eu fazer? Eu gosto de trabalhar com gente, eu gosto de ouvir pessoas. O que você acha que eu faço? Bem, aí, de novo, várias pessoas opinando e tudo mais. E aí encontrei uma delas que falou assim: eu conheço uma pós específica, sei aonde que é, qual que é o nome, e ela foi me falando. Eu falei: gente, como é que ela fala apaixonada, sabe, sobre esse assunto. E fui lá eu fazer uma pós-graduação em supervisão
coordenação e orientação educacional. Bem, a princípio eu pensei, eu gosto, né, de ensinar pessoas. Então, quem sabe? Realmente é a minha praia. E lá fui eu fazer a pós. Interessante? Interessante. Apliquei alguma vez? Não, não apliquei. Mas, vida que segue, né? E aí, num dado momento da minha vida, resolvi fazer uma outra faculdade. Pensei, acho que agora eu vou fazer psicologia. Mas, gente, de novo, fui perguntar para as pessoas que era importante eu saber a opinião delas. E, de novo, ninguém me apoiou na psicologia. E aí, todas falaram: não, Lúlia, você tem um dom de falar, você gosta de escrever, sabe? Por que que você não faz esse curso? E aí, meio que coincidiu, né? Eu falava: gente, coincidiu, né? As pessoas estão me falando para fazer o mesmo curso, que na época era direito. E eu falei: quem sabe? Quem sabe é direito mesmo, né? Que eu tenho que fazer. Talvez eu não estou vendo, enxergando aquilo que elas estão enxergando em mim. E lá fui eu fazer direito. Gostei, gostei, sabe? Eu gosto de estudar, né? Mas ao terminar meu curso, eu tinha um grande vazio, porque apesar de gostar de estudar e muitos assuntos me interessam, né? E o direito você vê muito a questão das relações humanas, né? Quando você estuda ali as várias áreas específicas do direito, ainda assim faltava alguma coisa. E aí foi que eu decidi, não, vou fazer algo aqui para que eu possa ajudar pessoas. E lá no início, depois que eu terminei direito, o primeiro curso que eu fiz assim, de uma forma mais direcionada para aquilo que eu gostaria de estar atuando, eu fiz um curso de coach. Naquela época, o curso de coach não é como é hoje, tá? Já vou adiantando, né? Era algo, e eu fiz numa escola onde que coach não era terapia, mas era um pensamento estratégico, ajudando pessoas nos seus objetivos, né? Ajudando pessoas a pensarem em etapas que deveriam seguir, né? Em verificar condições que elas precisariam para atingir aquele objetivo de uma forma mais estruturada, um raciocínio mais lógico, né? Uma forma até mais mecanizada de pensar. Gente, eu gostei e comecei a atender pessoas. E aí vi, falei, bem, é isso, né? Eu quero isso para minha vida. E aí fui buscando. Eu sempre li muito sobre o assunto, mas eu sempre achei que fazer uma formação acadêmica traria para mim mais subsídios, realmente para poder ajudar, né, outras pessoas. E aí foi que em 2016 eu conheci a filosofia clínica. Gente, apaixonante. Apaixonante a filosofia clínica. Porque ela ensina, é uma metodologia artesanal que nos ensina a como enxergar o outro dentro da sua complexidade, dentro das suas dores, dentro da forma que ele percebe o mundo, dentro da sua própria subjetividade e como ajudar o outro falando o idioma dele. Como ajudar o outro de uma forma única, do jeitinho dele, né? Sim, com bastante acolhimento, com o sentimento de que alguém que está ali na frente dele realmente o escuta, então é uma escuta ativa, né? É uma escuta amorosa, onde que qualquer dor trazida por ele é válida, né? Tem que ser acolhida, tem que ser escutada, tem que ser observada. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. O que eu aprendi dentro das minhas dores. E detalhe, essa trajetória que eu contei para vocês, é... eu com a filosofia clínica, eu aprendi que todas essas vezes que eu tomei decisões, todas as vezes que eu pedi opinião para as pessoas, e eu escutava elas, é porque o meu amor estava na escuta. Então, eu me apaixonava pelas paixões dos outros, né? Então, eu meio que me confundia. Então, era uma confusão se era a paixão do outro, ou era a minha paixão. E por não saber separar, muitas vezes eu ia dentro das paixões dos outros. Mas
eu soube aproveitar. E eu acho que tudo que eu fiz hoje agrega nos meus atendimentos. Eu gostaria de trazer aqui para vocês, vocês que não me conhecem, vocês que talvez nunca fizeram terapia e aí querem fazer um gostinho, a gente vai conversar aqui. Não é terapia, mas eu quero ter uma conversa terapêutica com vocês. Eu quero, de uma certa forma, mesmo não sabendo das suas dores aí, eu quero, às vezes, em algum ponto, tocar você e te ajudar de alguma forma, né? E eu vou te ajudar trazendo exemplos, eu vou te ajudar mostrando um pouquinho como eu faço, para me ajudar ou para ajudar os meus partilhantes, que são as pessoas que fazem terapia comigo. E quero fazer esse combinado com vocês. Fica aqui nesse canal, quero trazer sempre algo que possa agregar algum valor para alguém. Porque se eu ajudar, mesmo que seja um pouquinho, uma única pessoa, para mim já é válido, né? Eu tenho muito amor à, à escuta, muito amor ao outro, e eu tenho isso até como filosofia de vida. Eu acho que a gente vem para servir e a gente vem para aprender também a evoluir, né? A aprender a ser uma pessoa melhor. Então, tá dentro das minhas buscas também. Muito bem-vindo a esse lugar que eu espero que seja um lugar de conhecimento, um lugar de troca, um lugar de acolhimento e de fraternidade, de generosidade. Tudo bem? Fica aqui comigo.